Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marlon, junto comigo e com você, tá aqui o Thiago, isso. E nós, juntos, vamos retomar alguns assuntos importantes que nós tivemos em algumas aulas do trimestre. Então, de novo, hoje a nossa aula é de revisão. Sua segunda chance, sua nova chance para entender melhor um assunto, verificar o quanto você sabe daquele assunto, testar seus conhecimentos, tirar dúvida de algo que você não aprendeu ou ficou meio vago para você. Mais uma chance, então, revisão, retomada de assuntos. Isso. Então, é aquele momento de você avisar geral para a galera para se ligar na aula de História. Avisa geral, manda nos grupos, marca nos stories, avisa todos os amigos. E eu tô enrolando para você fazer isso. Printa a tela, fotografa, manda para todo mundo. Avisa, porque começou a aula de História. Boa, chama todo mundo para vir junto. Chama a família inteira também para assistir junto com você, para conversar. Mostra que você está entendendo do assunto. Aproveita que é revisão e vai explicando para a galera, para a família, os assuntos que a gente vai ver na aula de hoje. Então, já que eu dei aquela enroladinha, agora a hora dos recados importantes para você nunca esquecer. Você que tem acesso ao Classroom, lembre-se de clicar no link da atividade obrigatória dessa aula, de realizar a atividade corretamente e de clicar em concluir sua tarefa. Super importante, você garante sua presença e você garante também a sua avaliação. Você que responde os exercícios que você pega impressos na escola ou responde os exercícios pela televisão, lembre-se de realizar os seus exercícios corretamente e entrar em contato com a sua escola, marcando o melhor momento para você entregar na sua escola com segurança, tranquilidade, tudo certo, para também garantir sua presença e garantir a sua avaliação. Ok? Recados dados, podemos começar nossa revisão de hoje? Lembra que na última aula a gente estava falando sobre... Não ouvi. A gente estava falando sobre Segunda Guerra Mundial. Isso. Então, para relembrar, você revisou características dos governos totalitários, principalmente dois, fascismo e nazismo. Ainda, você revisou a formação do eixo e o expansionismo territorial desses países do eixo. Lembra do eixo? 3? Alemanha, Itália e Japão. Boa! Ainda, o início e o desenrolar da Segunda Guerra Mundial, nós revisamos na última aula. E ainda, nós revisamos a entrada da União Soviética e dos Estados Unidos na guerra. Ambos entraram pelo lado dos aliados. Boa! Pelos aliados contra o eixo. E os assuntos para a nossa aula de hoje? Está aí na sua tela. Retomar o fim da Segunda Guerra Mundial, que lembra que nós não falamos na última aula, e ainda entender essa Segunda Guerra Mundial, o fim dela, como um prenúncio, um iniciozinho já anunciando o mundo que viria a Guerra Fria. E vamos revisar o que foi a Guerra Fria e os impactos dessa Guerra Fria no mundo. Vamos ver isso na aula de hoje, revisão. Já que revisão, olha bem essa imagem preenchendo a sua tela. Você reparou que tem um mundo aí dividido em duas cores, basicamente duas cores com tons diferentes, mas tem um mundo dividido em duas cores. Essa imagem te é familiar, tranquilo, você já está entendendo qual é o nosso assunto, não é? Essa divisão está mostrando o quê? Guerra Fria! Boa, criança! Guerra Fria! Você consegue identificar, então, esse assunto todo aí? Que cor está mais ou menos representando qual lado da Guerra Fria? Consegue identificar aí do que nós estamos falando? Nesse mapa, por essa representação do mapa mundi, você tem aí o azul e alguns tons de azul ligados mais ao bloco capitalista, capitaneado pelos Estados Unidos, e os tons de vermelho aí nessa representação, ligados mais ao bloco socialista, liderado pela União Soviética. Então, Guerra Fria, Estados Unidos, União Soviética, é disso que nós vamos revisar hoje. Essa imagem até mostra um pouco disso, né?
ambos sentados sobre o planeta e dividindo o mundo entre eles e num clima de provocação. Então, o que foi a Guerra Fria? Essa é aquela parte de você anotar esse resuminho bem caprichadinho para você. A Guerra Fria foi uma disputa política e econômica, ideológica e propagandística entre Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista, e o maior objetivo, aumentar áreas de influência. Qual lado influenciaria mais outros países, portanto, teria mais aliados e tiraria aliados do outro lado. Então essa é a ideia. Então, quatro faces, 4 lados principais dessa guerra, 4 áreas. De novo, política, econômica, ideológica e propagandística. Reparou que nós não falamos bem da área militar. Sim, e aí vem muito nome Guerra Fria. Não houve um enfrentamento militar direto entre Estados Unidos e União Soviética, um contra o outro, diretamente se atacando, não houve. Mas eles usaram várias guerras ao redor do mundo para medir, para testar suas forças e o seu poder de influência. Mas diretamente um contra o outro não houve confronto. E aí vem o nome Guerra Fria. Mas cuidado, não é um período que não houve guerra. Houve várias guerras ao redor do mundo e muitas delas, nós vimos nas aulas, influenciadas por Estados Unidos e União Soviética, que usaram essas guerras para testar forças. Mas eles nunca se enfrentaram um contra o outro diretamente. Ok? Esclarecido? Então, vamos falar do fim da Segunda Guerra Mundial para entender como começou a Guerra Fria. Tropas da União Soviética invadiram o território da Alemanha ali em janeiro de 1945. Lembra-se? A Batalha de Stalingrado, lá no comecinho de 1943, marcou a virada da guerra nessa frente oriental. E aí a União Soviética passou a ir para cima da Alemanha. Então, em 30 de abril de 45, já com a cidade de Berlim cercada, o Hitler se suicidou. E no dia 8 de abril de 45, no dia 8 de maio de 45, a Alemanha se rendeu. Então, fim da guerra na Europa, 8 de maio de 45, fim da Segunda Guerra Mundial na Europa, com a derrota da Alemanha, a Alemanha assinando a sua rendição depois que o Hitler já havia se suicidado. Continuava na guerra o Japão. Isso. E nos dias 6 e 9 de agosto de 45, os Estados Unidos lançaram bombas atômicas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Como consequência, oficialmente, no dia 2 de setembro de 45, o Japão assinou a sua rendição incondicional. Ele já havia anunciado antes a rendição e assinou oficialmente dia 2 de setembro, fim da Segunda Guerra Mundial no mundo todo. Então, ok? Reparou? Quem que liderou essas vitórias aí, ligadas mais à União Soviética e Estados Unidos? Começou a reparar a Guerra Fria? Ei, aqui 2 imagens muito marcantes do final da guerra, muito fortes. Do lado esquerdo, você tem soldados da União Soviética estendendo a bandeira da União Soviética sobre o Reichstag, o prédio do parlamento alemão em Berlim, capital da Alemanha. Então, o símbolo do poder político na Alemanha com a bandeira da União Soviética. Do lado direito, 2 imagens terríveis do fim da Segunda Guerra Mundial, as explosões das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, que você lembra, mataram centenas de milhares de pessoas. Sobre o final da guerra, já tem tarefa para fazer. A Segunda Guerra Mundial, nós falamos disso, teve um saldo de cerca de 70 milhões de mortos, dos quais cerca de 45 milhões eram civis. Traduzindo aí, cerca de 3% da população mundial morreu na Segunda Guerra Mundial. Começou a guerra no dia 1º de setembro de 39, lembra?
invasão da Polônia pela Alemanha, e ela oficialmente terminou dia 2 de setembro de 45, rendição do Japão. Ou seja, 2.193 dias de guerra. O que dá uma média, grosso modo, de 31.920 mortos por dia ligados diretamente à guerra. Olha que pesado. Custo estimado em 4 trilhões e 100 bilhões de dólares, um cálculo feito pela revista Forbes. Pergunta para você, como a Segunda Guerra Mundial afetou o mundo e quem foram, então, os vitoriosos da Segunda Guerra Mundial? Sobre como a guerra afetou o mundo, nós falamos nas aulas e o texto da questão te deixou isso também muito mais claro. Então, como que a Segunda Guerra Mundial afetou o mundo? As populações dos países envolvidos na guerra foram as que mais sentiram os efeitos dessa guerra. Custos altíssimos, estruturas destruídas, economias destruídas, e ainda o horror das ações humanas revelado, principalmente em episódios como o Holocausto, como as bombas atômicas e as execuções, tanto de militares quanto de civis. Então, o mundo foi muito atingido por essa guerra em várias áreas com graves efeitos. Ainda, quem foram os vitoriosos da Segunda Guerra Mundial? A chamada Frente Aliada, ou os Aliados. Isso, com destaque para 2 países, Estados Unidos e União Soviética. Reparou? Guerra Fria já aparecendo? Os grandes países que lideraram os aliados, Estados Unidos e União Soviética, prenunciando o que viria a ser a Guerra Fria. Por falar nisso, pós-guerra, a guerra acabou. Por falar nesse final da guerra, os efeitos, pós-guerra, nós falamos de 2 conferências, 2 encontros para discutir como o mundo vai ficar agora depois da guerra. Primeiro deles que a gente falou, Conferência de Ialta, que foi feita na União Soviética, ali em fevereiro de 45, antes do final da Segunda Guerra Mundial. O que decidiu? Os países mais ao leste da Europa ficariam sob influência da União Soviética e os países da Europa Ocidental ficariam mais sob influência dos Estados Unidos. Ok? Ponto decidido. Próxima, Conferência de Potsdam, na Alemanha, finalzinho de julho, começo de agosto de 45. A guerra já havia acabado na Europa, então. Conferência dentro da Alemanha. O que se decidiu? Decidiu-se a desnazificação da Alemanha. Ou seja, tirar símbolos alemães do país, fazer a população compreender os danos que o nazismo causou. Ainda, desmilitarização da Alemanha. Decidiu-se, além da criação do Tribunal de Nuremberg e outras coisas, ainda a divisão do território da Alemanha e da sua capital Berlim em 4 áreas de influência. Lembra os países que iam ocupar essas áreas? União Soviética, Estados Unidos, França e Inglaterra. Boa, decidiu-se essa divisão em 4. Por falar em divisão, tá aí. O mapa da Alemanha, então, dividido em 4 áreas de ocupação. Do lado direito, você tem então mais aí na cor rosa representada aí, essa zona de ocupação soviética. Mais para o lado esquerdo você tem a zona britânica, francesa, que mais em azul, e americana, mais em amarelo. Lembra-se, nas aulas foi falado isso, essas 3 zonas mais aqui ao lado esquerdo, do lado ocidental, depois se tornaram a Alemanha Ocidental. Enquanto o lado ligado à União Soviética, ao socialismo, Alemanha Oriental. Lembrou disso das aulas? Isso aí, muito bem. Lembra-se, Berlim também foi dividido em 4 áreas de ocupação e depois virou Berlim Oriental e Berlim Ocidental, inclusive divididas por um muro, o conhecido Muro de Berlim, que começou a ser construído em agosto de 1961 e só foi ser derrubado, perder sua eficiência, lá em novembro de 1989, mais de 28 anos, um muro dividindo Berlim em 2 cidades completamente diferentes. Você viu isso nas aulas, lembrou? Isso aí, pra gente continuar.
As declarações que abriram a Guerra Fria, então. Primeira delas, Winston Churchill, que era primeiro-ministro da Inglaterra, aí ele já não era mais, era o Clement Attlee, quando a Guerra Fria começou, mas uma declaração do Churchill foi vista como o pontapé inicial para a Guerra Fria. Acompanha comigo. Ninguém sabe o que a Rússia soviética e sua organização internacional comunista pretendem fazer no futuro imediato ou quais são os limites, se é que usar. De Stettin, no Báltico, a Trieste, no Adriático, uma cortina de ferro desceu sobre o continente. O continente, no caso, é a Europa. Então, de norte a sul da Europa, uma cortina de ferro, expressão aí em destaque para você, que marcou a Guerra Fria. Uma divisão mesmo, intransponível, entre o lado soviético, o lado socialista, capitaneado pela União Soviética, e o lado capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Uma divisão. Ainda, em março de 1947, em 12 de março, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, fez um discurso no Congresso americano. E esse discurso é tido como, aí sim, a declaração do início da Guerra Fria. Observa um trecho dele aí comigo. No momento atual da história mundial, é provável que cada nação tenha de escolher entre modos alternativos de vida. Um modo é baseado na vontade da maioria, governo representativo, eleições livres, garantias de liberdade para os indivíduos. O segundo sistema de vida se baseia na vontade de uma minoria que se impõe à maioria pela força. Ela implica terror e opressão, controle da imprensa e do rádio, eleições fabricadas e supressão de liberdade pessoal. Ficou fácil identificar no discurso do Truman que lado que ele está falando. O primeiro, referente aos Estados Unidos, o segundo lado, de horror e opressão, ligado à União Soviética. Então esse é o discurso tido como, esse sim, começou a Guerra Fria, 12 de março de 47. Obviamente, ao ouvir esse discurso, a União Soviética não ficou muito feliz. Os líderes da União Soviética não ficaram muito felizes com esse discurso. Então você tem aí uma Guerra Fria acontecendo. Aqui, a expressão do Churchill de cortina de ferro, o mapa mostra mais ou menos isso. A Europa dividida então pelo que seria então essa cortina de ferro. De um lado, os países ligados à União Soviética, os países socialistas, do outro lado da Europa, o lado ocidental, os países ligados aos Estados Unidos, o lado capitalista. Uma divisão na Europa que parecia ser intransponível, quase sem solução. Tá aí o mapinha mostrando isso para você. Então, tarefa sobre Guerra Fria. Dê uma olhada na charge e responda as questões. Essa é boa para aquela piazada ligada em jogar bola, já se identificaram ali com a charge. Isso, a charge está fazendo referência a um jogo de futebol. Então, o que a charge está representando? É um jogo de futebol, ou seja, uma disputa. Você tem dois adversários com uniformes diferentes correndo em direção a uma bola. Você tem aqui do lado direito o Stalin, da União Soviética, do lado esquerdo o Harry Truman, dos Estados Unidos. Repare até nos símbolos deles, nas camisas e tudo mais. E quem está sendo disputada? A bola. E reparou que a bola é o globo terrestre. Então, que elementos dessa imagem justificam para a gente essa interpretação? Os uniformes, a característica dos personagens ali, do Stalin, bem característico, com o bigode, do Harry Truman. Então você tem os personagens correndo para disputar o mundo. Disputar a bola, que é o mundo. Qual dos dois seria o dono do mundo? Quem seria o melhor? Quem levaria melhor nessa disputa? É isso que a charge está mostrando, essa simulação toda. Legal? Disputa entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria e essa simulação de uma partida de futebol onde esses dois líderes, Harry Truman e Joseph Stalin, correm em direção a uma bola representando o planeta. É uma referência clara às áreas, a disputa pelas áreas de influência mundial entre as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Mas para você, os dois lados da disputa, então, vamos configurar os lados.
Então, você tem do seu lado esquerdo a bandeira dos Estados Unidos, ainda mostrando para você. E você tem então aqui os Estados Unidos, a partir já de 1947, criou o chamado Plano Marshall. O que era o Plano Marshall? Na área econômica, uma ajuda para a reconstrução dos países da Europa atingidos pela Segunda Guerra Mundial. Então, uma ajuda econômica para esses países e, claro, para que esses países ficassem mais ao lado ou sob influência dos Estados Unidos. Do seu lado direito, a bandeira da União Soviética. E repare que a União Soviética ali também, na parte da economia, temos o Comecon. O Comecon, então, fazia referência, esse acordo, também a uma ajuda para os países socialistas se reerguerem, se construírem após a Segunda Guerra Mundial e crescerem suas economias, com o claro objetivo de que esses países ficassem sob influência econômica da União Soviética. Reparou? Programas iguais dos dois lados. Continua. Na área militar, a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, uma aliança militar dos países capitalistas. Do lado da União Soviética, o Pacto de Varsóvia, que é uma aliança militar dos países socialistas. E ainda, você tem os Estados Unidos, que criou a Agência Central de Inteligência, que tinha como funções principais inteligência e espionagem. Então, criar programas de inteligência e de espionagem para a melhor maneira de vencer o adversário. Do lado da União Soviética, KGB, o Comitê de Segurança do Governo, então, que tinha as mesmas funções: inteligência e espionagem, encontrar maneiras para vencer o adversário e impedir que ele te ataque. Então, reparou, são programas muito parecidos de ambos os lados nessa disputa e que se equivaliam. Continuando, propaganda é outro ponto muito forte aí da Guerra Fria. A propaganda usada, lembra, a ideia, uma das ideias era influenciar o mundo. Propaganda, grande função nisso de influenciar. Reparou como sua vida muitas vezes é influenciada pelas propagandas. E aí vem a propaganda como uma grande arma na Guerra Fria. Ambos os lados usavam a propaganda como forma de fazer publicidade de seus atos para os seus aliados e, claro, para o mundo, para os seus cidadãos, para o mundo. Fazer propaganda positiva. Também a propaganda era usada para mostrar os problemas do lado oposto, ressaltando a inferioridade do inimigo. E essa é uma ideia clara na Guerra Fria. O meu lado é superior, o lado do inimigo é inferior. Ambos lados faziam essa referência. Filmes, jornais, cartazes, peças publicitárias, histórias em quadrinhos, todas elas de ambos os lados, tinham então essa ideia de fazer propaganda dos seus atos e de mostrar a inferioridade do inimigo. Por falar nisso, tem tarefa para você. Observe essa imagem desse cartaz, que na parte de cima, aqui mais em dourado, nós plantamos a vida. Lá embaixo, em preto, tem um título escrito: eles semeiam a morte. E no meio um título em vermelho: 2 mundos, 2 projetos. Facilitei sua vida, hein? Traduzi para você para ficar fácil, não precisa correr para achar a tradução. Então, A, que lado da guerra produziu esse cartaz? B, que mensagem o cartaz está passando? Responde aí para nós. Qual lado na Guerra Fria produziu o cartaz? União Soviética. É uma clara campanha anticapitalista. Ainda, qual é a mensagem? Que o socialismo da União Soviética estaria planejando o aumento das colheitas. Nós plantamos a vida, lembra? E os Estados Unidos, pelo lado capitalista, estariam planejando ataques. Então, na imagem superior, você percebe trabalhadores com um mapa de terras ao fundo. Vamos até voltar lá, ó. Então, trabalhadores com terras ao fundo, eles apontando. Na parte de baixo, você tem um militar e um empresário, alguém de terno, apontando para um mapa de guerra.
Então você tem essa ideia de plantar a guerra, o lado capitalista embaixo, enquanto o lado superior da União Soviética semeia a vida, colheitas. Reparou na mensagem, então? Mais uma tarefa para você, mais um exercício sobre Guerra Fria. Tem uma imagem produzida em 1956 pelos Estados Unidos que faz uma propaganda anticomunista. Já está claro. Aqui a frase está dizendo: a lealdade de um americano é mais forte do que a traição comunista. Cite algumas características positivas e negativas da imagem que justificam aí ele ser propaganda da Guerra Fria. Exercício de comparação. Então você vai comparando um lado com o outro. Repare do lado esquerdo, uma imagem mais clara. Do lado direito, uma imagem mais escura. Então você tem aqui a bandeira dos Estados Unidos e as pessoas alegres, felizes com a bandeira. Do outro lado, você não tem uma bandeira. Ainda, você repara que você tem palavras bonitas aqui. Em cima a palavra lealdade. Embaixo uma palavra negativa, traição. Então você tem esses elementos. Reparou que as pessoas do lado dos Estados Unidos estavam mostrando os rostos felizes. Do outro lado, o lado comunista, você tem alguém de casaco, com o chapéu encoberto, querendo se esconder como um traidor. Então, reparou, propaganda dos Estados Unidos, o lado dos Estados Unidos é mais feliz, o lado da União Soviética, o lado dos Estados Unidos, voltando, é um lado feliz, é um lado de lealdade, portanto é um lado de força, e o lado da União Soviética, traição, de estar escondendo coisas, portanto um lado mais fraco. Propaganda na Guerra Fria. Continuando nossa aulinha, corrida armamentista, mais uma face da Guerra Fria. Corrida armamentista. Facinho, bebê. Vai lá. Arma. Corrida para disputar quem tem as melhores armas para vencer o inimigo. É isso. Olha lá. Buscavam produzir armas de destruição em massa como forma de ameaçar o inimigo. Havia o risco de destruição mútua, pois ambos possuíam bombas atômicas e depois passaram a possuir até a bomba de hidrogênio. Esse equilíbrio entre as forças é chamado de equilíbrio do terror. Olha o nome, equilíbrio do terror, causado por esse equilíbrio de armas, de forças de ambos os lados. Aqui uma imagem muito forte desse período. É a explosão de uma bomba atômica feita pelos Estados Unidos num teste que foi realizado no atol de Bikini, que fica nas Ilhas Marshall, no Oceano Pacífico. Esse teste é de 1946. Olha que impactante essa imagem dessa explosão da bomba atômica, então, no mar. Reparou o lugar? Atol de Bikini? Te lembra um certo desenho animado que passa na fenda de biquíni com animais com modificações genéticas? Sim, é uma referência a esses testes, ao local de testes dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, o atol de Bikini, então, que teria causado os problemas entre os animais ali da fauna marítima. Isso, agora você já tem um pouco mais para explicar para os amigos aí, ó. Ei, corrida espacial, outra face da disputa. Disputa ocorrida pela supremacia da exploração e da tecnologia espacial. Quem seria o primeiro a dominar o espaço? Os Estados Unidos e a União Soviética passaram a investir na exploração do espaço, a fim de demonstrar ao mundo qual deles tinha o melhor sistema socioeconômico. Se não conseguimos nos vencer usando as armas, vamos disputar no espaço. E aí, então, a União Soviética lançou o primeiro foguete. Em 1957, o Sputnik 1. A União Soviética lançou o primeiro ser vivo ao espaço, a cadelinha Laika, em 1958. A União Soviética lançou os primeiros satélites a orbitar a Lua e o Sol, Luna 1 e Luna 2, em 1959. A União Soviética lançou o primeiro homem ao espaço, Yuri Gagarin, em 1961. A União Soviética lançou a primeira mulher ao espaço,
Valentina Tereshkova, em 1963. E ainda, a União Soviética teve o primeiro homem a fazer uma caminhada espacial, Leonov, em 1965. Reparou, a União Soviética estava à frente nessa disputa. Porém, 20 de julho de 69, o módulo da nave espacial Apollo 11 pousava na Lua e o Neil Armstrong foi o primeiro homem, então, a pisar na Lua. E aqui é a imagem do Neil Armstrong caminhando na Lua, lá em 69. Os Estados Unidos, então, chegaram à Lua primeiro nessa corrida espacial. Tarefa para você, responde aí sobre a Guerra Fria, a gente já volta. Pontos positivos dessa corrida espacial, dessa corrida armamentista. Vamos lá? Desenvolvimento de tecnologias e das comunicações, como, por exemplo, o uso de satélites, que fez evoluir as televisões e os telefones, por exemplo, o celular que você usa, a televisão que você assiste agora, só são possíveis assim por causa dos satélites. Ainda, o uso do GPS, então o uso da internet também, tudo por satélite. E o desenvolvimento da tecnologia nuclear. E essa tecnologia, ela é usada da eletricidade até a medicina. Então você tem um amplo leque de uso. Revisamos bastante na aula de hoje, fim da Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. O final da Segunda Guerra Mundial já mostrava a tendência à bipolarização do mundo entre Estados Unidos, capitalista, e União Soviética, socialista. A Guerra Fria foi uma disputa política, econômica, ideológica e propagandística entre Estados Unidos e União Soviética, e a corrida armamentista e a corrida espacial foram faces dessa disputa aí. Revisamos na aula de hoje? Ficamos por aqui e a gente volta na nossa próxima aula então. Tchau, pessoal!